Gálatas, o capítulo 5 e o verso 16. Conforme você for achando, você vai dando glória a Deus, aleluias. Eu achei, misericórdia. Quanto mais para frente vocês sentarem, mais no olho de vocês eu consigo olhar, ok? Se diminuir um pouquinho, acho que ajuda, pastor. Aqui nós sabemos que é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ok? Ou aos Gálatas. O que eu quero destacar aqui de interessante é que o apóstolo Paulo, ele não está falando a homens carnais. Ele está falando, a primeira instância, aos ruios, ou aos ruios, os filhos de Deus, ou a pessoas maduras, que estavam inseridos dentro de uma congregação ou dentro de uma igreja, ok? E eu quero destacar, se você quiser acompanhar comigo, a partir do verso 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da tal liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, não vos consumais uns aos outros. Aí o apóstolo Paulo, ele pega e abre um bloco e insere aqui uma mentalidade, e ele fala assim no verso 16: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça ou a vontade porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A essas operações, agora é a parte minha, a essas operações da natureza caída, a Bíblia dá alguns nomes que convém considerar: obras da carne. Este é o nome mais conhecido e aparece em Gálatas 5,16. Como se pode ver pelo termo, obras é algo que a carne faz. O apóstolo Paulo está falando a crentes, a cristãos que andavam conforme a carne. O texto diz: andeis no Espírito, ou você precisa ter o entendimento espiritual, você precisa buscar coisas eternas para não cumprir obras da carne. O texto diz que a carne milita, ou briga, ou dispõe-se contra o Espírito, para que nós não cumpramos o que o Espírito diz para nós cumprir. E é interessante que alguns versículos acima, o Paulo diz que as pessoas estavam se mordendo umas às outras dentro da igreja, dentro de uma estrutura que nós chamamos de igreja. Os crentes, os irmãos, os cristãos, eles vinham cultuar, eles vinham adorar ao Pai das Luzes, e eles se degladiavam dentro da igreja. Paulo diz que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram do Alexandre, outros eram do Armando. E o Paulinho diz para nós andarmos em espírito. Para que andar em espírito? Para não morder uns aos outros.
para não invejar, para não cobiçar o que é do outrem. Trazendo à memória que o Paulo está falando a uma igreja, a igreja de Galácia. E ele diz que o que comete obras é a carne. Paixões da carne, lá em Gálatas 24, vamos ler aqui. Paixões da carne. Diz assim no versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e vontades ou concupiscências. Olha aqui, concupiscências diz ao desejo desenfreado da carne. Não é pecado você ter um desejo. Quando você se apaixona por uma pessoa, no caso a Camila se apaixonou por mim, foi um desejo dela, que está onde? Na nossa carne. Que quem colocou esse desejo em nós? Deus. Quando o Pai nos criou a imagem do Cristo em carne e ressurreto, Ele inseriu desejos em nós, sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Quando Deus Pai nos criou a imagem do Cristo ressurreto, Ele inseriu o desejo em nós, Dona Irene. Agora, diz que esses desejos, quando se torna uma concupiscência ou um desejo desenfreado, o mesmo Ele quer disputar com o Espírito. Quando isso começa a nos dominar, e nós começamos a nos inclinar ao homem caído, à velha natureza, nós estamos pecando. Tudo que é em demasia é pecado. Dinheiro em demasia é pecado, sexo em demasia é pecado. E isso é a carne que comete. E nós não podemos ser levados pela carne. O Paulo, instruindo a igreja da Galácia, ele diz que nós temos que andar em espírito. E como eu me lembro lá do 413 do SESI, me retorna à memória que andar é um verbo. Faz sentido? Eu ando, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam, sim ou não? Faz sentido? Só que quem tem que nos dominar como verbo é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Não é a minha vontade, o meu desejo caído, não é a minha inclinação, a minha concupiscência caída que tem que me dominar. O texto diz: andai em espírito. Pastor, mas quais são as obras da carne? Vê no verso 19. Ora, as obras da carne são o que? Manifestas. Diga assim: as obras da carne, elas são manifestas. Quando eu peco, eu estou manifestando uma obra. Olha aqui, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, facções, dissensões, partidarismo, inveja, bebedice, orgias. 15 obras que a minha e que a sua carne manifesta. Ou trazendo mais para o centro, saindo da periferia, pecados que eu e você cometemos. Pastor, mas é uma ira santa, é uma mentira santa, pecado. Pastor, mas eu não vou pular os 3 dias, vai ser só de segunda-feira que eu vou pular, pecado.
Pastor, eu não bebo, mas eu como igual um gado, igual um leão. Glutonaria, pecado. Hoje eu fui comer um trem na casa da Hilda, eu repeti, eu comi de novo. Só que quando isso me domina, eu estou pecando, trazendo à memória que Paulo está ensinando à igreja, ok? Irmãos em Cristo. E o texto está se repetindo novamente aqui. E coisa semelhante a essas. Quando que eu cometo isso, pastor? Quando eu viro as costas para o Espírito e faço a minha vontade. Conversava uma pessoa, ministrava a mesma, ela perguntava assim: pastor, quando eu peco, o Espírito Santo sai de mim? Eu falo: não. Se você está no amartano, que é o pecado contínuo, e você sabe que é pecado, nem o Espírito Santo você tem. Se eu sei que é pecado, e eu estou fazendo, uma coisa é eu pecar, eu desviar da rota, né? Aí o GPS traz novamente, não é isso? Que escutamos ontem na quinta-feira. Outra coisa é eu saber que o negócio é pecado e eu estar lambendo o negócio lá. É o cachorro que volta ao seu próprio vômito. É como a porca lavada no despojadeiro de lama. Não adianta você dar o banho numa porca, numa porquinha, colocar um Nike Shock nele, um negocinho no nariz, ele vai voltar para a lama. Porque para mim receber o Espírito Santo, eu entendo que o que eu fazia eu não faço mais. Naquilo que eu era levado eu não vou mais. Agora, se eu continuo, é sinal que o Espírito Santo não está em mim. Se aquilo que eu fazia não me traz um nojo, um repúdio, alguma coisa está errada, sim ou não? E eu falei para a pessoa: não é que ele sai de você. Nós trabalhamos com duas hipóteses: ou você não tem o Espírito Santo, ou é você que vira as costas para ele para fazer as suas vontades. Faz sentido? Sim ou não? No verso 21, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Sinal que o apóstolo Paulo, ele ensinou, continuou ensinando, e as pessoas estavam novamente voltando ao despojadeiro de lama. Ele usa aqui como vos ensino e como vos ensinei. Ele usa o passado e o verbo no presente. Olha a classe de pessoas que estava dando trabalho para o pai espiritual. Não eram as pessoas que nós chamamos de mundanos, eram as pessoas que estavam dentro da eclésia. Crente velho, sabe que não pode e pergunta para o pastor Alexandre, para o pastor Amarinense: ó, será que eu posso? Mas sabe que não pode. Como vos preveni que os que tais coisas praticam, então aqui me coloca no entendimento, Rodrigo, que as pessoas estavam praticando. As pessoas viam na Santa Ceia, na Santíssima Ceia, e quando acabava o culto, elas esperavam acabar o culto para elas cometerem obras da carne novamente. É sinal que não foram transformadas, porque uma mente uma vez iluminada, o apóstolo Paulo diz que não tem como cair da graça. Porque o que eu entendo da graça? Eu era um desgraçado, como diz Jó, pobre e nu, e a graça me alcançou. A graça me inseriu dentro do Cristo, e não tem como, uma vez experimentado esta graça, cair da mesma selma.
O Senhor me livrou da escravidão do pecado, da prostituição, do sexo desenfreado, da bebedice, da glutonaria, e eu entendi que eu fui livre. Nós começamos a ler o texto que nós somos libertos. E aquele que foi liberto, só ele sabe da escravidão que ele saiu. Só eu sei da escravidão, de qual pecado, qual obra que eu cometia, que eu fui liberto. E da mesma forma você. Como vos escrevi e vos escrevo, que os tais que praticam essas obras, o texto fecha falando assim, que os tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O final do texto do verso 21. Aí sabe que o que me vem na memória, o que o profeta Isaías entendeu. Porque no tempo do profeta Isaías, o processo de santidade que era identificado era que aqueles que estavam em pecado, eles eram retirados, principalmente os leprosos da cidade, e não podiam dialogar com ninguém. A mulher que estava nas suas regras mensal, elas eram tiradas das casas e da cidade, porque pela lei elas estavam impuras. E todo impuro, todo leproso, todo doente era tirado da cidade. E o texto fala que o Cristo veio para os doentes e não para os sãos, os quais eu era um deles. Sabe o que me remete a entender que o Espírito Santo está em mim dentro deste texto? É que eu não vou identificar o pecado da Adriana. Não sei se ela tem pecado, deve ter uns, dois, não sei. Quem anda com ela é o Armando. O que eu entendo quando eu recebo o Espírito Santo? Eu não tenho que olhar para a Adriana, eu tenho que olhar para mim. Porque o profeta Isaías entendeu, ele falou: ai de mim, que habito num povo de lábios impuros, e os meus lábios impuros, mas os meus olhos verão o Rei. Entenda algo, se você entende que você está na prática de um pecado, essa prática ou essa prática é o pecado amartando, aquilo que eu sei que é pecado, mas todo dia eu faço. É aquele canalzinho lá que eu espero a minha esposa sair ou vice-versa para zapear nele. Eu sei que eu não posso. É aquele banho demorado lá que eu tomo lá, que pensa que ninguém está vendo. É aquela olhadinha de rabo de olho que eu dou, mas ninguém viu. Quem falou que ninguém viu? Agora, a partir do momento que a minha mente é iluminada, essa sala é um perigo, ok? Porque aqui nós somos confrontados e iluminados pela palavra de Deus. Não tem como falar eu não sabia. Não sabia. Se eu cometo tais obras e eu não entrei num processo de desconstrução da minha pessoa para que Cristo cresça dentro de mim, eu não vou dar o reino. Entendendo que o texto não está falando de ir para o céu, ok? Ele está falando de coisas eternas. Arrebatamento e ir para o céu é outra coisa. O pecador não se converteu, não se batizou, não tomou ceia, ele foi o primeiro a inaugurar o paraíso. Faz sentido? Ok? Não estou falando de salvação aqui. Eu estou falando que o texto diz aqui, cadê? Que os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Não desfrutarão daquilo que o Pai tem. Não desfrutarão da liberdade de Deus. A melhor coisa que tem, eu entendi, no reino, é a liberdade que Ele me proporciona. Pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu bebo, eu pulo, eu durmo. Problema seu.
É o sinal que você não entendeu o reino. Você é mais um na multidão, está comendo a migalha, vai para o céu, vai entrar no céu. Mas você não entendeu a liberdade em Deus. Você não precisa, sabe qual é a liberdade em Deus? Você não precisa se prostituir, você não precisa beber, você não precisa brigar, você não precisa ser escravo da fornicação, da prostituição. Você não precisa ser escravo, sabe por quê? Porque o texto diz que nós fomos libertos. Aí sim você pode falar que você faz o que você quiser. De outra forma não, você é escravo ainda. Escravo do pecado, escravo do ciúme, escravo da peleja, escravo da ira, porfia, da orgia, da bebedice e de coisas semelhantes a essa. Pastor, eu faço o que eu quiser da minha vida, e você é escravo. Porque o que acontece? As pessoas nos procuram, os líderes, né? Você que é um líder, e expõe um caso para você. Aí você, como um bom líder, regenerado, lavado, transformado, né? As suas vestes estão alvas no sangue do Cordeiro. E você fala para a pessoa: mas por que você está perguntando isso? Você pode ou não? Você não é livre? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando a essa classe de pessoas? Vocês sabem o que vocês devem fazer, mas vocês não fazem. Paulo está falando aqui a pessoas crentes, a igreja da Galácia. E ele começa assim: vocês são livres. Mas ele fala que a carne, ela cobiça contra o Espírito. Sabe uma forma de provar que muitas vezes nós não estamos libertos? É quando o Armando pisa no meu calo. É quando a Adriana, que é sanguínea igual a mim, pisa no meu calo. Não, pastor Alexandre, eu já perdoei. Mas ela vai sentar na cadeira da esquerda e eu vou sentar na cadeira da direita. Perdoou sim ou não? Aí o Espírito Santo, ele entra e ele começa a iluminar a mente, falando: Daniel, mas você é livre. Você não precisa ficar nessa intriga com a Adriana, você é livre. Uma outra coisa que identifica que eu tenho o espírito do mundo e não o espírito de Deus. O pastor Alexandre, ele vai ministrar hoje, eu não gosto dele, eu não vou ir nesse domingo. Eu tenho o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Não. Eu entrei aqui nas 15 obras da carne. Estou sendo levada pela minha vontade, não pela vontade de Deus. Então eu não entro no reino, não entendo que eu sou livre. O que o reino me diz? Olha, o pastor Daniel, ele é tão falho quanto o pastor Alexandre. Olha, as imperfeições da minha esposa, ela demonstra a mim que eu sou tão ou mais imperfeito do que ela. Faz sentido? Aí o Espírito Santo, ele entra e ele começa a fazer a obra da iluminação, começa a iluminar a minha mente. E o Espírito Santo, ele me faz e ele me traz a pensar coisas eternas e não coisas terrenas. Olha o que diz a concupiscência no 5:24. Também são inclinações da carne. O crente espiritual se inclina para as coisas do Espírito. Alguém abre, por gentileza, Romanos 8, 5 a 8. Romanos 8, 5 a 8. A concupiscência também são inclinações da carne. O crente espiritual se inclina
para as coisas do Espírito, mas o incrédulo se inclina para as coisas da carne e caminha para a morte. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja que estava em Roma, o capítulo 8, versos 5 a 8. Alguém leia para mim, por gentileza. Romanos 8, versículos 5 a 8. Lê para mim, Armando. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou você agrada ao Deus ego, ao Deus eu, ou você agrada ao Pai das luzes. Porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Sim, sim. Porque a carne, fora dessas 15 obras, se ela for subjugada ao Espírito, ela produz coisas boas, né? Foi que eu falei no início da nossa conversa. Caso você falou, a carne proporciona um desejo, né? E esse desejo, por exemplo, se for o caso da Camila, né? Escolhe alguém, né? No caso, a carne que escolheu. Nossa vontade. Essa sim. dúvida que eu tenho é quando, por exemplo, um casal, um olha para o outro, ele é cristão. Quem escolhe? Foi Deus ou é a carne? Eu posso falar a partir do meu particípio, porque cada um tem uma realidade. Entendeu? Aí você vai entrar no predestino, é uma outra aula. Se eu falar que Deus escolheu a Camila para mim, é um predestino, e não é essa aula de hoje. Mas eu posso te responder, mas deixa eu só caminhar um pouquinho, vou dar um nozinho aqui, tá? Mas eu vou te responder. Pode, se estiver dentro do estudinho, pode. Levanta a mãozinha assim. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu chamo o apóstolo Alexandre. Pode. Quando eu faço as coisas erradas, onde está o Espírito Santo? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Quando eu faço algo errado, aonde está o Espírito Santo? O apóstolo... Eu sei que é errado. Ah, sim. Sim. O apóstolo Paulo diz que nós somos o que do Espírito? Templo e morada. Qual a diferença de templo e morada? O que o texto diz? Que ele está onde? E ele faz o que? Se alguém abrir, ele vai fazer o que? Ok. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Isso quer dizer que toda vez, igual a senhora falou, eu sei que é errado. Se eu sei que é errado, eu vou pagar por esse erro, sim ou não? Vai adiantar eu clamar depois, fazer campanha para me livrar? Por que não vai fazer? Porque foi a minha escolha. Agora, uma pessoa que ela é casada, eu vou entrar um parênteses aqui. Uma pessoa que ela é casada, ela sabe que ela tem que, ele sabe ou ela sabe que tem que ter uma mulher só perante a nossa lei. Ele tem 2, 3, 4, 5. O Espírito Santo habita nele. Agora, foi o que eu falei, pastor, tem diferença de pecado? Não.
Existe uma palavra do grego que se diz amartano. O que é amartano? É um pecado contínuo. Eu não quero sair desse pecado. Então, se eu não quero sair desse pecado, eu expurgo o Espírito Santo de mim. Não quer dizer que ele vai sair de mim, porque eu sou templo dele. Foi a pergunta que a moça me fez: pastor, o Espírito Santo vira as costas para mim? Nunca. Lembra do filho pródigo? Ele sempre vai estar assim. Agora ele sempre está assim, igual hoje nós fomos tirar uma foto. Eu fiz assim, eu e a Camila fizemos assim para o Henry. Aí ele veio correndo. Em vez de ele ir na Camila, ele veio em mim. Ele fez uma Ele sempre vai estar de braço aberto para mim. Agora, nós permeamos em três prismas. Nós permeamos em três prismas. Nós temos a nossa vontade. Não é, eu vou usar uma palavra, mas não é essa palavra que não é coloquial, ok? O que é ruim, entre aspas, numa escola dessa? É o tempo pequeno, né, Ale? E algumas perguntas que boiam, que eu tenho que partir para um outro tópico teológico. Igual a pergunta que a senhora fez é um tópico teológico, e a Daneia partiu para um outro. A pergunta que a senhora fez partiu para uma antropologia bíblica, que é a vontade do homem juntamente com a conversão do homem. E a que a Neia fez é um predestino em Deus pela palavra. Aí eu tenho que ficar meio aqui, qual bola que eu vou segurar aqui? Então assim, o Espírito Santo, ele nunca sai de mim se eu o recebi. Eu que saio dele com as minhas escolhas, mas ele sempre está. Quando eu passo num farol vermelho, eu sei que é errado. O Espírito Santo saiu de mim? Não, eu escolhi sair do passar no farol vermelho. Vai adiantar eu orar para a multa não vir? Infringiu uma lei. Agora, o pecado, Isaías diz que entre Deus, entre as coisas de Deus e o pecado, é este pecado do homem caído que não quer sair do pecado. Ele quer vir na igreja, ele quer adorar, mas quer ficar lá fora com 3, 4, 10 mulheres, quer beber até cair no chão, aí vem de novo. Não tem como a Espírito Santo habitar numa pessoa dessa, num porco desse. Não tem uma casa suja dessa. A não ser que ele entre num processo de santificação e entenda: pastor, eu quero mudar. Aí sim, o Espírito Santo vai o conduzir para a mudança. Mas se ele não quiser, nada acontece. Agora, quando eu infrinjo uma lei, quando eu erro sabendo, eu vou pagar por isso. Não que o Espírito Santo saiu de mim, eu que coloquei ele para fora. Mais ou menos, né? Onde eu parei? Já vou vir aqui. Me ajuda, irmã. Romanos 8,5. O último versículo, por gentileza. Quem é dominado pela carne. Quem é dominado pela carne não pode o que, irmã? Não pode agradar a Deus. Ou eu agrado o meu desejo desenfreado, ou eu agrado a Deus. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são do Espírito mortificaram a sua carne. Não quer dizer que eu não vou ter mais desejo, né? Quer dizer que eu não vou ser dominado por esse desejo, porque o meu desejo é Deus. O meu desejo são coisas eternas. Não quer dizer que eu não vou pecar, não quer dizer que eu não vou desejar algo, mas este desejo não pode me colocar numa faca de 2 gumes. Eu tenho, como a Neia falou, que me colocar debaixo do Espírito Santo. Olha, o que adora não é a minha carne. Carne não adora. Carne quer pecar. Por isso que o apóstolo Paulo, por isso que o texto diz que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes estamos aqui: eu te louvarei, meu bom Jesus, mas a carne queria estar lá em casa. Ai, que louvor chato. Por que veio e fica lá com o Faustão? Não tem como você adorar 2 senhores. Você chega, se prostra aqui, chora aqui, mata a sua carne e fica lá assistindo Faustão. Faz sentido? Ou eu venho de todo o coração, ou eu não venho. Ou eu entendo que eu sou livre para adorar, e essa liberdade me coloca numa verdade espiritual, que o Pai procura o que, pastores?
profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, adoradores, que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Sabe o que eu atraio? Eu só atraio aquilo que eu adoro. E o que eu tenho adorado? As 15 obras da carne? Vai chegar uma hora que o Espírito Santo está no mesmo lugar e eu estou vindo para cá. Ai, pastor, eu estou tão frio, pastor. Faz uma oração por mim. Não é oração, é voltar ao primeiro amor, é voltar para dentro da fogueira, porque nós somos o quê? Aqueles, como fala, carvãozinho? Tições tirados da fogueira. Tira um tição da fogueira e coloca ele longe para você ver. Vai acontecer o que com ele? Vai porque o lugar dele é dentro e não fora. Quanto mais obra da carne eu cometo, mais longe do Espírito eu fico. Não é ele que vai ficar longe de mim, eu que vou ficar longe dele. É igual ao casamento. No começo, hein, Armando? Você lembra do começo do casamento? Ainda lembra, né? Tem recordação? Nossa, não era aquela coisa? Eu nunca vou dormir longe de você. Vem aqui, meu amor, eu nunca vou dormir virado para você. É aquele negócio, né? Primeira semana. Valmir, lembra, Valmir? Né? Tem assim? Espírito Santo, meu maior amigo, meu maior, né? Aí passou o mês, não está mais agarradinho, já está de barriga para cima e o homem para cá. Aí o terceiro mês já está um de bunda. Não é assim? Ou só isso acontece às vezes lá em casa só? Não, é só lá em casa. Só tem anjo aqui. Aí vai no cantinho da cama e o marido lá, e vice-versa. Faz sentido? São as minhas escolhas que me afastam de coisas eternas. 15 obras que o meu corpo, a minha vontade, Néia, comete. Outra coisa para mim fechar com a Néia aqui, eu vou falar bem raso, ok, Néia? Bem raso, a gente marca um café em casa, a gente conversa umas 5, 6 horas para entrar no assunto. Né, Armando? Quando eu estava indo no Socorro, lá na igreja que antes de nós virmos para cá, a Camila, ela não tem o estereotipo de mulher que eu buscava. Nenhum. Só que a minha avó, ela me instruía da seguinte forma: Daniel, quando você começar a se interessar por uma mulher, vai na casa dela, vê se ela é boa filha, vê se ela respeita pai e mãe, entra no banheiro da casa dela, se você puder lamber o chão, casa com ela. Minha avó falava isso para mim. O apóstolo Paulo fala que as mais velhas têm que instruir as mais novas no caminho do Senhor. E diz que a igreja de Cristo precisa cuidar das viúvas. Isso é princípio. Onde que se vê isso hoje? Essa velha quer cuidar da minha vida, quem manda em mim é meu pai. Fugiu do princípio. Vai se lascar na vida. Pode escrever que vai se lascar na vida. Aí, a Camila, ela respeita pai e mãe, é trabalhadora, estuda, lava a própria roupa, a própria cueca, a própria calcinha. Tem alguma coisa aí, 1 ponto para ela. 10 pontos, né? 10 pontos. 10-0 para ela. A minha avó falava assim: quando você for se interessar por uma mulher, olha para o joelho dela. Minha avó falava isso para mim. E eu olhava para o joelho, vê se tem calo, é cristã, vê se tem calo no joelho dela, vê se ela ora. Minha avó falava para mim, minha avó era da Cristã do Brasil. Mais 2 pontos para ela. Aí sim eu entro, né, na sua questão, que o Espírito Santo ele vai, tá vendo isso aí? Então pega porque é escasso. Pega porque é escasso. Entra no Facebook dela, vê o que ela vê o que ela fotografa, vê o que ela tem nas mãos, se é bebida ou se é um diploma. Fui lá, diploma, designer de interiores, cadista. Falei,
top de venda nos primeiros 3 meses da empresa. Eu falei, meu Deus do céu, é o destino. Não, é o destino, é o destino, é o destino. Foi lá, diploma de arquitetura. Eu falei, vou casar com essa mulher. Eu creio sim, né, que Deus, ele foi igual as pedras do seixo. Lembra de Davi, as pedras do seixo? Ele escolheu as pedras. Deus, ele nos predestina a bênção. O que Deuteronômio 28 está escrito? Ó, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. O povo escolheu o quê? Maldição. 400 anos debaixo do jugo egípcio. Ele escolheu, Armando. Ó, eu canso, Sabrina está aí, não sei onde a Sabrina sumiu, foi arrebatada. Eu canso de falar com a Sabrina. Quando você for ver uma pessoa, vê se respeita pai e mãe, vê se gosta de... Não precisa ser rico. Não precisa, Rodrigo, ser rico. Eu não sou rico. Se for, melhor, mas... Respeita pai e mãe, é trabalhador, estudioso, tem hora para entrar, tem hora para sair. Vê o lombo dele, bumbum deles tem umas marcas distintas de correção. Casa com ele. Se não tiver, foge. É bonitinho, tem olhos azuis, foge. Eu era sapo e virei príncipe. Agora tem príncipe que vira sapo. E o que nos leva à maldição? A nossa carne, o nosso desejo desenfreado. Ó, você pode tomar 1 litro de coca, você toma 3. O mês que vem está cheio de pedra no rim e vai lá no SUS tirar. Aí vai orar para Deus, não adianta oração, você tomou 3 litros de coca. Faz sentido? Andais no Espírito e não cometeis as obras da carne. Outra coisa que é uma obra da carne é o sexo desenfreado. O texto ele aponta para fornicação ou sexo fora do casamento. Aí, pastor, eu não posso me relacionar antes do casamento? Olha, você até pode. Mas do jeito que está as coisas, você vai pegar uma AIDS, uma sífilis, um cancro mole, uma gonorreia, um não sei mais o que, um corrimento. Escolhe. Eu não posso porque é pecado. Você não pode porque você vai para o inferno. Vai morrer a sua carne e o seu espírito. Você é livre. E a pessoa é livre e escolhe a coisa ruim em vez de escolher a coisa boa. Sim ou não? Faz sentido? Olha, e aqui eu fecho. Passou 45 minutos já. Tem o item 4 aqui, que diz assim, ó: obras infrutíferas das trevas. São obras que não produzem nada. Sexo antes do casamento produz alguma coisa? Para que foi feito o sexo? Para tirar o estresse, hein, Valmir? O chazinho ajuda também, né? Para tirar o estresse, para colocar em ordem as nossas células, nosso sistema motor, para nós tirarmos o nervoso de nós e para produzir filhos, encher a terra. O sexo no casamento é para isso. E para pessoas casadas. São obras infrutíferas ou obras da carne, são obras que não produzem nada. Fumar produz alguma coisa? Beber produz alguma coisa? Desobedecer a pai e mãe produz alguma coisa? Para que eu vou fazer então? Se não produz nada. E pertence a Satanás. E aqui eu fecho em Efésios 5:11. Abram comigo aí. Efésios 5:11. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, você tem que cravar na pedra o que eu vou te falar. Vai abrindo aí. Algumas coisas que nós conversamos aqui, elas são exatas, ok? É pecado e ponto. Ok? Agora tem coisas, o que eu falo? Tem coisas que a gente tem que dar um nozinho no assunto, Selma, e conversar depois, ok? Faz sentido? Porque são coisas que não fecham exatamente.
São coisas que não fecham. E nós estamos conversando, eu com o pastor Alexandre, com o apóstolo Alexandre, a respeito de tais coisas. Quais as questões que já vieram até mim? Pastor, a pessoa ela adulterou, a pessoa ela separou, ela pode ou não exercer ministério? É um assunto que nós não fechamos, por causa das visões. Então nós damos um pontinho, porque há casos e casos. Ah, pastor, eu percebi aqui na Koinonia e Graça, não, edita aí, no Ministério Apostólico Koinonia, que as crianças elas tomam ceia. A criança pode tomar ceia, mas a ceia não é para comunhão? Criança não tem comunhão com o Espírito também? Com a família? Então a criança toma ceia também. Uma coisa, batismo, o batismo é para o arrependimento? Uma criança de 3 anos vai se arrepender do quê? Então nós não batizamos crianças, nós apresentamos. Ok? Só para fazer sentido o que eu falei do nozinho no assunto. Ok? Então leia para mim, nós vamos encerrar aqui. Obras infrutíferas das trevas são obras que não produzem nada e pertencem a Satanás, ao demônio, né? Efésios 5 verso 11 é que a gente dá um nozinho, Adriana. Armando, por favor, Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Eita Deus! Olha como está a minha Bíblia aqui, ó. E não vos associeis, não vos torne sócio, Andréia, você que tem empresas aí no Brasil. E não vos associeis às obras infrutuosas, ou que não gera frutos, das trevas, antes, vírgula, porém, vírgula, condenai-as. Se o amigozinho lá quer te levar para baladinha no carnaval, não vai. Se o amigozinho, a amigazinha quer te levar para assistir um filminho lá que não convém, não vai. Se quer te levar lá no Vaca Louca, o boi do bezerro selvagem lá para tomar mal, não vai. Está falando aqui, não vá, porém as condenas, as condenais, não a pessoa, as obras da carne, porque não produz nada. Fofoca produz alguma coisa? Falar mal da Adriana produz alguma coisa? Então não fofoca, não faz. Obras da carne. Leia o capítulo todo depois. São 15 obras. Ok? Pessoal, é o tempo que é dado. Pode cortar aí, é o tempo que é dado. E assim, a gente não consegue, entre aspas, dar abertura no assunto. Ok? Porque boy, uma pergunta ali, uma pergunta aqui. Mas nós cremos que lá na frente a gente vai conseguir com o pastor Alexandre aí, né? Pelo menos umas 2 horas para a gente conversar sobre alguns assuntos, ok? Então nós estamos falando sobre obras da carne. Cuidado com o que é minha e com o que a sua carne tem manifestado. Você é livre. Amém? Pai, nós te agradecemos, selamos aqui, ó Pai, este assunto, que possamos ter mais oportunidades de falar sobre a sua palavra e entender quem nós somos, ó Pai, no Senhor, para poder a cada dia andar em santidade e escolher a bênção, ó Pai, porque tudo que o Senhor fez é bom e é frutífero, Pai, produz bons frutos. Muito obrigado por este tempo, por esse pessoal, em nome de Jesus você diz amém. Graças a Deus, aplauda ao Senhor, bebe água, vai no banheiro e vamos voltar para cá.